Eu quero então apresentar para vocês a equipe, os doutores aqui, que são convidados nossos especiais aqui, para trazer toda a parte da importância da NR1, que a gente sabe, quem já trabalha, ou pelo menos já ouviu falar, tudo que a gente precisa é fazer as mudanças e as particularidades sobre essa nova legislação. Fique à vontade, chegue mais. Boa tarde a todos novamente. Desculpa chegar um pouco tardio, mas vamos lá. Além da NR1, nós também vamos mencionar demais desafios que hoje o empresário enfrenta no âmbito das relações de trabalho. A gente sabe que são muitos, diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelas empresas, pelos empregados, diante da politização de algumas pautas, a exemplo, eu só preciso do passador, a exemplo do término da jornada 6x1, e também frente às próprias flexibilizações do judiciário trabalhista em relação à reforma trabalhista aprovada em 2017. Tá? Meu nome é Eduardo, sou sócio do escritório Ridiger Advogados Associados, responsável pelo contencioso trabalhista, ou seja, os processos administrativos ou judiciais. Aqui comigo na sequência, então, para tratar inclusive da NR1, está o Rodolfo, que vai tratar sobre também esse aspecto, que hoje a gente sabe que é um desafio para as empresas, e também sobre afastamentos por motivo de doença e escassez de mão de obra. Escassez de mão de obra. Que é um outro problema que a gente verifica em diversas... E se der tempo, sobre terceirização também, um pouquinho. Terceirização, E outros pepinos mais que o empresário tem que enfrentar hoje no dia a dia. E também conosco hoje está aqui o Felipe, meu sócio, que atua no âmbito do direito civil e empresarial, aqui para acompanhar e também agregar nessa apresentação. Perdão. Em cima, de baixo. Desliguei. Também tem que mirar para o notebook, não para a tela, né? Deixa eu conectar novamente. Vamos tentar outro. Isso. Não? Eduardo, queres que eu... Não, eu tenho... Então tá bom. Se eu só tiver o... Pode passar aqui, Felipe? E os desafios do palestrante na apresentação para vocês também. Então, Felipe, pode passar por gentileza? Pode ser... Não? Então, hoje na nossa agenda, nós vamos falar de 6 pontos aí, afora outros mais que afinal vocês desejarem conversar, que impactam no dia a dia do empresário. Tá? O primeiro deles comigo, o aumento do número de ações trabalhistas, seguido de questões envolvendo dificuldades financeiras e como isso impacta no dia a dia das relações de emprego, dificuldades na formalização de vínculos empregatícios. Essa é uma primeira parte. A segunda parte já envolve a apresentação do Rodolfo, abrangendo, como eu disse, a escassez de mão de obra, afastamentos por motivo de doença. A gente sabe que o Alô Saúde, em que pese ser uma boa iniciativa, também é utilizada, às vezes, por aqueles que não estão necessariamente de boa fé com seus empregadores, e os riscos psicossociais que daí, então, hoje, são abrangidos pela NR1 dentro dos programas necessários da instituição por parte da empresa. E a pergunta que te faz é justamente aquela que eu mencionei quando estava montando aqui meu notebook. Diante de um cenário de dificuldade financeira, pautas extremamente politizadas de flexibilização das regras trabalhistas, o empresário atualmente está preparado para os desafios que já existem e que estão por vir? A seguir, e sem a pretensão de esgotarmos o tema, a gente vai tratar desses pontos ali mencionados anteriormente, e bem como, na medida do possível, o que a empresa pode fazer para fins de mitigar os seus riscos. Eu trago, antes de qualquer coisa, essa planilha comparativa demonstrando o aumento no número de ações em Santa Catarina, do ano de 2024 para 2025, como um alerta. Eu acredito que a maioria aqui sejam pessoas ou profissionais vinculadas ao setor de recursos humanos, que possivelmente também canaliza todas essas demandas ou também já tem uma prévia do ajustamento dessas ações. Pois bem, de 2024 para 2025,
Em Santa Catarina, nós tivemos um acréscimo de 15,6 no número de ações trabalhistas novas ajuizadas. É um recorde histórico, inclusive maior do que o volume pré-reforma trabalhista em 2017. No Brasil, foram ajuizados 2.121 novos casos em todos os TRTs, em todas as varas do trabalho, no ano de 2024. E, segundo dados do CNJ, a cada 1.000 habitantes em 2024, infelizmente a gente não tem os dados ainda de 2025, foram ajuizadas 23 novas ações trabalhistas, né? É claro, respeitadas as particularidades de cada estado, né? Santa Catarina ainda é um estado em que se tem baixa litigiosidade, né? Ao contrário de São Paulo, enfim, outros estados da federação. De qualquer sorte, tá? O próprio CNJ, que é um órgão oficial, né, do próprio Poder Judiciário, indica que houve um aumento de 9,4% no número de ações trabalhistas em 2024 em relação ao ano anterior, 2023. Tá? E o que acontece, né? O porquê desse aumento de ações trabalhistas, né? Claro, é uma questão multifatorial, a gente sabe que existem bons e maus empregadores, assim como existem bons e maus empregados, mas existem situações que acabam fomentando ou incentivando esse tipo de situação. A primeira delas é a seguinte: com o advento da reforma trabalhista, em 2017, foi trazida a possibilidade de que o empregado ou o reclamante viesse a ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Tá? Até então, a CLT estabelecia essa obrigatoriedade somente a empresa devendo pagar esses honorários ao advogado do sindicato laboral. Ou seja, na pior das hipóteses, e na remota hipótese do reclamante ser condenado, não ter nenhum êxito na ação, ele saía da ação da mesma forma que entrou. O cenário pré-reforma possibilitava o ingresso de ações trabalhistas com pedidos indevidos, acompanhados de vultosas pretensões condenatórias, numa chamada aventura jurídica. Não havia necessidade que o reclamante lastreasse seus pedidos, seus argumentos, seus requerimentos, numa lógica ou numa realidade fática. Bastava ele pedir para então ter posto ao juiz essa possibilidade de condenação. E aí vocês vejam como isso era tão latente naquela época, né? Nós pegamos ações promovidas por homens, nas quais no copia e cola do advogado se pedia, por exemplo, estabilidade gestacional, né? É um absurdo, né? Assim, é uma desconexão, né? E isso tudo o judiciário passando pano, a expressão, né? Ou passando a mão na cabeça do trabalhador. Só que tem um porém. Claro que esse pedido nunca poderia ser julgado procedente. Nenhum juiz, acredito eu, assim faria. Só que se a empresa não apresenta defesa, se a empresa não comparece na audiência inicial designada, é aplicada a revelia e a possibilidade de ser aplicada a pena de confissão, pela qual se presume verdadeiro tudo que o reclamante alegou. Então, digamos que o Eduardo promove uma ação contra a Ridger Advogados, eu alego que trabalhava 12 horas por dia, de segunda a segunda, e a Ridger não apresenta defesa. Pronto, o juiz considera verdadeira a minha versão, né? Esse é o perigo desse tipo de aventura jurídica, né? Desse tipo de advocacia sem a mínima responsabilidade, né? Sem o mínimo bom senso por parte de advogados e reclamantes. E muito vem dos advogados, né? A gente pensa que não, que é o reclamante que é sem noção, mas a gente sabe que também tem profissionais de direito que acabam fomentando, instigando, né? E gerando esse tipo de situação sem, por vezes, sequer falar com o seu cliente. Acontece que essa questão envolvendo a sucumbência na Justiça do Trabalho, envolvendo a condenação do reclamante ao pagamento de honorários, envolvendo a condenação dele ao pagamento de custas, envolve também a assistência judiciária gratuita, tá? Que até então ela poderia ser provada por uma mera declaração unilateral do próprio Eduardo. Ô juiz, eu sou pobre e não tenho condições de pagar as custas. Pronto. Eduardo, eu considero verdadeira essa tua declaração, sem maiores investigações. Com a reforma trabalhista, em 2017, houve a necessidade que Eduardo não somente declarasse isso, mas que Eduardo provasse, através de cópia da carteira de trabalho, através de extratos bancários, declaração de inexistência de bens em nome próprio, imóveis, veículos e assim por diante. E essa situação foi sendo discutida mês após mês, em vários tribunais, até chegar ao próprio TST. Tá? O nosso tribunal aqui de Santa Catarina, felizmente, inclusive chegou a editar uma tese jurídica expondo que não cabia a mera declaração, mas sim comprovar que de fato não possuía condições
de arcar com os ônus da sucumbência. Acontece que, em dezembro de 24, diante de tantas provocações, diante de tantos questionamentos, o TST acabou uniformizando o entendimento através da tese vinculante número 21, de observância obrigatória por todos os tribunais regionais do trabalho, de que bastava a declaração de hipossuficiência para se presumir verdadeira essa condição. Ou seja, aquilo que a lei impôs, que determinou que o reclamante comprovasse que era pobre, na acepção jurídica da palavra, o TST simplesmente, olha, não é bem assim, não é bem assado. Ou seja, nós observamos uma flexibilização da legislação, o judiciário aqui, então, fazendo às vezes o próprio legislador, ao contrário do que foi aprovado em 2017. E óbvio, né, gente, quando veio a reforma trabalhista, em 2017, novembro de 2017, nós observamos um arrefecimento, uma queda no número de ações, inclusive várias notícias divulgadas pelos tribunais. Reclamante é condenado a pagar 10 mil de custas, reclamante é condenado a pagar 20 mil de honorários. A gente sabe que foi também algo exacerbado ou exagerado, mas de qualquer forma todo mundo ficou um pouquinho mais receoso, né? Ora, se de repente eu alego que eu sofri um dano moral, que o Felipe é meu assediador, que ele é meu empregado e ele me cobra demais, berra comigo, me xinga e tudo mais. Só que se eu não tenho nenhuma prova disso, né, eu sei que se eu pedir 30 mil reais, eu tenho a chance de ser condenado a pagar até 15% sobre esses 30 mil reais, que seria minha sucumbência. Então, coube aos reclamantes, coube aos advogados, né, botar a mão na consciência, verificar se de fato faz sentido o pedido, se de fato houve essa situação de um suposto assédio e quais eram as provas disponíveis. Um e-mail, uma conversa de WhatsApp, uma testemunha e assim por diante. Tá? De vontade quase de plastificar a sentença. Eduardo. Ok. Só voltando um pouquinho, Felipe, por favor. Então, como eu disse, o TST editou essa tese número 21, pela qual o juiz deve conceder automaticamente a justiça gratuita para quem recebe até 40% do teto dos benefícios da Previdência, quando essa condição estiver comprovada, tá? E que também é possível obter o benefício apenas com uma declaração de hipossuficiência, sem necessidade de apresentar documentos adicionais. Eduardo, me permite? Claro. Só a respeito do que o Eduardo está colocando, nós tivemos um caso específico lá no escritório de uma ação trabalhista movida contra uma empresa de tecnologia da informação, né, de TI, onde o reclamante perdeu a ação e foi condenado a pagar 100 mil reais de honorários para o nosso escritório. Deu vontade quase de plastificar a sentença, né? Porque é tão raro de acontecer, né? E aí conseguimos provar o quê? Que ele tinha 3 imóveis, que ele era dono de uma outra empresa, e prestava serviço para o nosso cliente, né, e pediu vínculo de emprego e perdeu esse vínculo, esse pedido, né? Mas só para endossar o que o Eduardo está colocando. Não que essa seja a regra, tá, gente? Não, porque se dividir pelo número de ações, eu acho que vai dar uma média de uns 400 reais aí de sucumbência por ação, mesmo considerando esse caso isolado, né? Mas sim, né, teve esse caso, mas eu diria que em toda a história, em 2 mãos, a gente pode completar aí o número de ações que a gente conseguiu efetivamente cobrar o lado contrário, tá? Essa questão da justiça gratuita, né? O que ela impacta justamente, então, nesse risco do reclamante ter que pagar 100 mil, 200 mil, 300, né, 5 reais que seja, tá? Ele até pode perder a ação, ele até pode ser condenado a pagar esses honorários, mas a exigibilidade fica suspensa pelo período de 2 anos contados do trânsito em julgado. Ou seja, nós sabemos que é muito remota a chance de, nesse interregno, ele mudar a sua condição de vida pessoal ou patrimonial, e mesmo que ele mude, também tem a chance da empresa não conseguir comprovar essa alteração apta a poder exigir dele o pagamento desses 5 reais que eu mencionei agora há pouco. Tá? Então, isso cria na cabeça do litigante, do trabalhador, do reclamante, a ideia justamente aquela anterior. Olha, eu posso pedir o que eu quiser, se der ruim, desculpe a expressão, né? E no máximo que vai acontecer, eu vou voltar, né, com as 2 mãos no bolso, da mesma forma que eu ingressei com essa ação trabalhista. Tá? E aí, nesse cenário, o que a empresa pode fazer para fins de evitar ou desincentivar o ajustamento de ações trabalhistas contra si? Porque esse é um fator importante, né? A gente sabe também que o rádio peão ele acaba girando, né? E quando alguém tem êxito, pronto, né? O fulano teve êxito, ele conseguiu aqui
5 mil de horas extras, 5 mil de dano moral contra o Felipe e assim por diante. Só que quando eles perdem, talvez essa informação também seja divulgada, em menor grau, mas também talvez seja informada. Então, a empresa, quando ela recebe a notificação de uma ação trabalhista nova e ao apresentar a defesa, ela deve também impugnar esse pedido de justiça gratuita, através da apresentação de matrículas de imóveis, certidão do próprio Detran de Santa Catarina, enfim, fotos de Facebook, Instagram, LinkedIn, que demonstrem que, na verdade, ele somente é pobre para o juiz, mas que lá fora ele tem um outro padrão de vida que não se mostra compatível com uma impossibilidade de pagar os riscos ou os ônus da sucumbência. E mesmo que ele venha a ganhar a justiça gratuita, o que é bem provável, eu já antecipo para vocês, porque nós tivemos casos, inclusive, de pessoas recebendo mais de 10 mil reais, ou valores bem maiores do que isso ali, que acabaram ganhando. Mas, se ele perder a ação e caso receba a justiça gratuita, como eu disse, a empresa tem 2 anos contados no trânsito em julgado para contestar, para requerer a revogação desse benefício e aí, então, buscar, né? Claro que a empresa não é beneficiada, quem é beneficiado, no fim das contas, é o advogado ou a própria União, através das custas, mas é uma forma justamente de desincentivar, de mostrar que a empresa, né, ela está atenta a essas situações e vai coibir essa prática, né, indiscriminada de ações infundadas contra si. Tá? Esse é um primeiro ponto. Né? A flexibilização das regras no tocante à justiça gratuita, com certeza, impacta no surgimento de novas ações. Aí eu falo de ações de 30 mil até 2 milhões de reais, como a gente teve no escritório recentemente, né? Pedindo aí uma pensão vitalícia, né, vitalícia o resto da vida, por exemplo. E acabou fechando um acordo de 30, mas tudo bem. Tá? Pode seguir, Felipe. Uma outra situação que também acaba impactando nisso é o seguinte. Até 2017, com a já citada reforma trabalhista, tinha-se a contribuição sindical obrigatória, aquela descontada dos empregados, ele gostando ou não do sindicato, querendo ou não contribuir para a entidade sindical. Essa contribuição sindical ela permanece hoje sendo facultativa, tudo bem, não se tem mais aquele desconto de um dia de salário em março de cada ano. Entretanto, o Judiciário Trabalhista, inclusive o STF, ao longo do tempo, inclusive o MPT também, né, um posicionamento para o Ministério Público do Trabalho, ao longo do tempo permitiu que nas convenções coletivas de trabalho fossem fixadas taxas e contribuições compulsórias a toda a categoria profissional abrangida, resguardado o direito de oposição. Tá? E por que isso também impacta no número de ações trabalhistas, no aumento de ações trabalhistas? Porque nós sabemos que, antes da reforma, com o dinheiro jorrando nos sindicatos laborais, eles tinham uma estrutura para fins de homologação, uma estrutura jurídica, advogados, às vezes, dentro do próprio sindicato. E o que acontecia? O advogado tinha alguma dúvida, eu vou buscar o sindicato, o advogado. O empregado tinha alguma dúvida, eu vou buscar o sindicato. Ou o empregado fez uma homologação, olha, Felipe, aqui, não, está homologado e está tudo pago, conversa lá com o nosso advogado, talvez tenha alguma pendência. Então, isso acabava também fomentando muito o número de ações. Tá? A enorme maioria das ações, até a reforma trabalhista, pelo que nós, pelo menos, observamos no nosso escritório, aqui nesta região, nesse município, provinha de advogados credenciados junto aos sindicatos laborais. Seja o sindicato têxtil, o sindicato da construção, o sindicato dos empregados no comércio e assim por diante. Aí, é claro, existem sindicatos um tanto mais atuantes e aqueles que são mais reservados, mas ainda assim a concentração de ações se dava justamente nas mãos ou no braço, neste caso, do sindicato. E aqui, obviamente, né, gente? Só voltando, perdão. Era mais fácil se eu tivesse o passador aqui, mas então tem o passador manual aqui. Né? Não se retira, naturalmente, né, até para fazer essa menção, a importância, né, do papel institucional, a importância dos sindicatos laborais como uma entidade de defesa dos direitos e interesses da classe que ele representa. Eu acredito que realmente tenha que ter, até para fins de equilíbrio entre as pretensões, obrigações e direitos antagônicos, né, da classe trabalhadora e da classe empresária. Mas é um fato que acabava ocorrendo esse tipo de situação e esse exemplo que eu dei lá no começo, né, de se pedir uma estabilidade gestacional para um homem, veio justamente através de uma ação de um sindicato aqui de Blumenau, do jurídico do sindicato de Blumenau, naquele cola-copia de sempre. Nós chegávamos a ter, inclusive, nos TRCTs, ressalvas genéricas
Eles faziam ressalvas, colocavam 10 situações, o empregado não concorda porque tem hora extra, o empregado não concorda porque não sei o quê. Copia e cola, de fato, né? Não que a ressalva fosse a garantia de algum direito, mas tamanho era o volume de ações trabalhistas. E não à toa, que nós observamos também enquanto advogados, é que vários profissionais do direito que até então atuavam no direito do trabalho para o lado dos empregados, acabaram inclusive migrando de áreas ou se aposentando, enfim, né, buscando outras alternativas porque teve aquela queda a partir de 2018. Uma terceira situação aqui colocada, gente, eu acho que né, todos nós aqui sentimos o peso da inflação, o peso do custo de vida nos nossos bolsos, né, sejamos empresários, advogados, empregados, contadores, né, ou não. É um cenário de dificuldade financeira, um cenário de turbulência financeira, né? Nós sabemos que épocas como as que nós enfrentamos agora, a exemplo de 2014 até 2016, quando houve o impeachment da presidente Dilma, são mais propícios também ao julgamento de ações trabalhistas. E não estou nem falando de questões políticas, porque era Dilma, porque, enfim, eu estou falando de uma situação financeira. Por quê? O empregado, ao ser demitido da empresa, tá, ou até mesmo pedir demissão, é uma tendência que ele vá buscar uma nova colocação no mercado de trabalho. E nem sempre essa nova colocação vai trazer a ele uma renda que seja suficiente para a sua própria subsistência e da sua família. Ou nem sempre também, pode ser que ele tenha algum valor a receber da empresa, uma hora extra, um acúmulo de função, uma indenização e assim por diante. Mas o fato é que, se ele não conseguir uma recolocação de maneira rápida e de uma maneira que supra todas as suas necessidades enquanto pessoa, enquanto dono de casa, né, ou gestor ali da família, isso também tende a fomentar o ajustamento de ações trabalhistas. Só um minutinho, Felipe. Tá? E isso acontece hoje em dia, mesmo que o mercado permaneça aquecido, né? A gente sabe que várias empresas, inclusive aqui da Vila Itopava hoje, têm vagas de emprego disponíveis, né? Mas um fato é que também entendemos que hoje a remuneração média ou os pisos estabelecidos em convenção coletiva, apesar de representarem um alto custo para a empresa, em termos de todos os encargos e reflexos, acabam talvez não sendo suficientes para a manutenção do padrão de vida, né? E não se descarta também, e isso foi uma matéria de uma apresentação que nós fizemos para a BRH Blumenau, um cenário de superendividamento do empregado que não tem nada a ver com a empresa, mas é uma situação que impacta no dia a dia. Superendividamento ou inadimplência dele, né? Vejamos hoje quantas relações de emprego são prejudicadas por conta dos empréstimos consignados, né? O empregado ele toma empréstimo atrás de empréstimo, opa, sobrou aqui R$50, sobrou R$100, daqui a pouco ele tem 8 descontos na sua folha de pagamento, né? E na cabeça dele, talvez pedindo demissão ou forçando para ser mandado embora, aquela dívida se resolve, leve engano, né? Ele vai continuar sendo devedor, o FGTS dele, se já não foi comido para pagar esses empréstimos, vai ser em breve, e ele vai ser executado, vai ser cobrado lá na frente, né? Isso sem falar também das bets, né? Que é um problema em algumas categorias econômicas que hoje a gente enfrenta, né? O vício em jogos eletrônicos, sejam legalizados ou não, né? E hoje a gente vê os jogos de futebol, seja na Globo, seja na Cazé TV, o SBT, enfim, é só o que você vê de propaganda, basicamente, né? Isso também é uma situação que acaba impactando. Ah, mas a empresa não tem nada a ver com isso, Eduardo. Não, com certeza a empresa não tem nada a ver com isso. Entretanto, né, nós temos que considerar que o endividamento de um empregado e a inadimplência dele perante terceiros acaba gerando, no mínimo, desconforto, no mínimo ansiedade, no mínimo apreensão, para saber se, de repente, lá no fim do mês ou no começo do mês, se ele vai ter dinheiro suficiente para pagar o aluguel, para pagar a parcela do carro, para pagar a pensão alimentícia que ele deve para o filho, ou algo assim, né? Então, reflete diretamente na relação de emprego existente, mesmo que não tenha nada a ver com o empregador. Causa desconfortos da pessoa endividada, causando adversidades nesse âmbito pessoal, familiar e social, que, eventualmente, podem levar à ocorrência de episódios ou desenvolvimento de transtornos de ansiedade, pode acontecer, ou episódios de depressão ou transtorno depressivo recorrente. Me permite, Eduardo? Claro. Entra aí as doenças psicossociais, que a gente vai abordar depois. Exatamente. Então, assim, vocês vejam como isso impacta no dia a dia da empresa de vocês. Um empregado ansioso, ele pega um atestado e se afasta. Um empregado deprimido, ele pega um atestado e se afasta.
A depender do nível de transtorno de ansiedade ou de depressão, ele pode vir a ser afastado pelo INSS, e a depender da categoria econômica ou da atividade da empresa, pode o INSS considerar que isso tem nexo com a atividade desenvolvida junto ao empregador. Pode ser que não, pode ser que não, pode ser que sim, enfim. Mas o próprio fato do empregado já se ausentar por um dia e ter essa ausência abonada já é prejuízo para a empresa. Isso já é um prejuízo, já deve ser mapeado, já deve ser comunicado à empresa de medicina do trabalho para fins de averiguar o que está acontecendo com ele. Poxa, será que de repente, eu já tive alguma reclamação do Rodolfo, porque o Rodolfo é o chefe do setor. Será que o Eduardo, que estava lá com o Rodolfo, ele sofreu alguma coisa? Ou será que vamos investigar essa situação? Acende um alerta. No mínimo, acende um alerta quando o empregado começa a se afastar por conta disso. É claro que existem atividades em que essas doenças, elas tendem a estar mais presentes e vinculadas ao trabalho, como, por exemplo, o ramo bancário, que a gente sabe que as pressões são maiores, a tecnologia da informação depende de cada empresa e assim por diante, mas é algo a se ponderar. Outra situação adversa que surge desse cenário de possível endividamento, inadimplência, vício em jogos e tudo mais, é a queda do desempenho profissional, uma desatenção na execução das atividades e, como eu disse, os próprios afastamentos do trabalho, inclusive, eventualmente, pelo próprio INSS. E aí é que é claro, vai caber à empresa fazer a consulta aos empregados afastados pelo INSS. Hoje em dia tem uma nova plataforma do INSS, acho que é Meu INSS, não? Meu INSS. Mas é o Meu INSS Empresa, se não me engano agora o nome. Para verificar se o empregado chegou a ser afastado, qual é o motivo, se foi pelo B31, que é o auxílio-doença comum, ou se foi pelo B91, auxílio-doença acidentário, até mesmo para fins de contestar, para recorrer contra essa decisão, enfim, demonstrar a sua insurgência contra o enquadramento equivocado. Gente, desculpe, tá? Se vocês quiserem fazer qualquer colocação, fiquem à vontade. Tá? Portanto, esta situação, dificuldades financeiras, sejam elas macro ou individualizadas, ou personalizadas, digamos assim, gera consequências negativas à relação de emprego existente, tá? Que eventualmente poderão levar a decisão da empresa até mesmo em desligar o empregado. E aí ele vai estar numa situação, se ele já estava numa situação ruim, ele pode vir a ficar numa situação ainda pior. E numa situação de dificuldade financeira, ele vai lembrar, poxa, ou ele vai pensar, será que a minha empresa pagou tudo certo na minha rescisão? Será que aquelas horas que eu fiz no domingo ou no sábado foram pagas corretamente? E aí busca o advogado, depender do advogado, se ele for mais perdigueiro, ele vai questionando, e uma situação às vezes que parece pouca, ou que para a empresa estava toda resolvida, a empresa talvez pagou tudo certinho, inclusive verbas rescisórias, multa do FGTS e tudo mais, pode vir a se tornar uma ação trabalhista futura. Tá? E aí, nessa situação, o que o empresário ele pode, isso são sugestões, gente, obviamente, não é uma obrigatoriedade, pode fazer para fins de evitar esse quadro de endividamento. É um olhar mais atento à efetiva condição de saúde do trabalhador, tá? Eventualmente dispondo disso ou tratando disso com a própria empresa de medicina do trabalho que lhes atende, seja a SESMED, Servimed, enfim, Concentra ou qualquer uma outra, para fins de averiguar se o adoecimento psíquico teve origem ou não no trabalho, se teve alguma contribuição ou não no trabalho. Aí se fala hoje em dia na possibilidade de você fazer os exames ocupacionais com acompanhamento de um psicólogo, é uma alternativa, ou até mesmo com acompanhamento de um psiquiatra, também é uma alternativa, desde que, é claro, esse acompanhamento não venha em prejuízo de vocês empresários, digo eu, até mesmo porque desse atendimento possivelmente sai um laudo, e a empresa também não pode criar uma prova contra si mesma. Então, é importante, claro, e também, mesmo que seja uma prova contra si mesma, talvez, e no mínimo, é um elemento técnico / médico que vocês têm para fins de coibir com que isso aconteça no futuro em relação a demais empregados. Se for identificado, por exemplo, pelo médico do trabalho ou por um outro profissional da saúde, psicólogo, psiquiatra, que a origem daquele adoecimento decorre de uma gestão agressiva, aí o olhar da empresa tem que se voltar para o que está acontecendo na gestão. O que o Rodolfo está fazendo lá com o Eduardo? Como é que está cobrando ele? Como é que está falando? Se é muito ríspido ou não? E assim por diante. Eu sei que às vezes isso pode doer e acaba cortando da própria carne da empresa,
só que tem que se olhar pelo aspecto, né, da segurança, da economia, daquilo que gera menos custos e riscos lá no futuro, inclusive a considerar, né, hoje a existência dessas disposições dos riscos psicossociais na própria NR1. Tá? Uma outra situação que nós colocamos aqui, e também colocamos lá para a BRH nesse evento que foi em 2025, se não me engano, agosto, né? Foi ano passado. Foi ano passado. Agosto de 2025. A empresa pode ofertar aos seus empregados, é um convite, é claro, eventos que falem sobre o superendividamento, os perigos do superendividamento, claro, tá? E dos riscos de jogos eletrônicos, de bets e tudo mais, como uma maneira de orientá-los, né? Não, claro que a empresa não vai assumir responsabilidade da onde o empregado gastou os R$50 ou R$100, óbvio que não. Mas é uma forma, de repente, de se colocar na consciência desse empregado, talvez para ele rever alguns tipos de condutas, alguns tipos de ações que estejam prejudicando a ele e a sua família. Tá? Identificar também quais funções representam maior risco de desenvolvimento de doenças, isso através da própria, hoje, dos próprios programas, né, em observância à NR1, tá? Adequações formais e procedimentais à norma regulamentadora, né? E a realização, como eu disse, né, de exames ocupacionais, quando for o caso, quando for necessário, quando for até mesmo indicado pela própria empresa de medicina, se assim for. E isso tem que ser um jogo muito aberto, né, entre a empresa e o médico do trabalho. Olha, doutor, aconteceu isso, isso e aquilo, enfim, municiá-los de informações, municiá-los de atestados, enfim, né, até mesmo do próprio clima organizacional. Se de repente, olha, o Eduardo lá, ele é muito ríspido com seus subordinados, né, talvez esteja impactando. Contextualizá-los acerca do que está acontecendo, para que eles possam efetivamente serem parceiros da empresa, né, na construção de melhorias, de alternativas, enfim, dos próprios documentos e laudos e assim por diante. Quando necessário, então, ou quando recomendado, acompanhado de psicólogo ou psiquiatra, tá? Ou, conforme o caso, inclusive, se a empresa assim desejar e dispor, possibilitar aos empregados consultas com psicólogos, obviamente garantido, né, o sigilo médico, psicólogo ou médico psiquiatra e assim por diante. Existem hoje empresas aqui em Blumenau, tá, que ofertam, empresas de grande porte, é verdade, mas que ofertam, por exemplo, consultas com psicólogo de maneira online, né, preservado esse sigilo entre paciente e psicólogo, para tratar de quaisquer questões que o empregado possa ter. De repente, estou me separando, né, estou endividado, né, e eventualmente isso pode acabar resultando numa melhora de resultados junto à própria empresa. Tá? Algum ponto que queiram tratar até aqui? Tranquilo? Não? Se estiver falando um pouquinho rápido, também me avisem, por favor. Tá? Uma outra situação que nós identificamos em diversas categorias, e isso com uma predominância muito grande, é uma reclamação muito grande do setor de hotéis e restaurantes, é a dificuldade na formalização de vínculo de emprego. Você até tem o profissional a contratar, deseja formalizar o vínculo, deseja seguir a legislação na íntegra, mas por uma razão ou outra ele não quer. Ele não quer seguro-desemprego, a gente sabe que isso é desde sempre, né? Mas ele não quer por conta do seguro-desemprego, ele não quer porque ele está recebendo outros benefícios governamentais, exemplo de Bolsa Família, tá? Ele não quer porque ele não quer ter desconto do INSS, imposto de renda, porque às vezes tem uma pensão alimentícia que ele está na iminência de ser executado ou cobrado e ele não quer ter um desconto sobre aquilo tudo, ou às vezes ele quer receber um salário na folha menor para que a pensão alimentícia incida os 30%, 20% sobre aquele salário formal e não sobre o salário todo. Isso aqui é uma questão que, por mais que agora não esteja mais em pauta de urgência, né, impactou demais na contratação do pessoal. A gente sabe que, obviamente, todo mundo quer ter, idealmente, 2 dias de folga por semana, né? Todo mundo gostaria de folgar nos sábados e domingo, naturalmente. Mas a gente sabe que nem toda categoria comportaria essa situação, ter seus empregados trabalhando 5 dias por semana e folgando 2, né? Mesmo que essas folgas fossem na segunda e no domingo, por exemplo, na terça e na quarta. Nós teremos algumas categorias, exemplo de logística e indústria, né, como um todo, altamente impactadas por conta disso aqui. Por isso que é salutar essa retirada da medida dessa tramitação de urgência, porque cabe uma análise mais detida sobre os impactos disso no futuro, seja para as próprias empresas, seja para a economia, seja em termos de inflação, seja para fins de manutenção de postos de trabalho, porque uma consequência a isso daqui é as empresas buscarem ao máximo possível
automatizar procedimentos, mecanizá-los, assim como hoje a gente vê nos mercados que já tem esses caixas automáticos e assim por diante. Eu até estava brincando com um amigo meu, estava no mercado esses dias, olha ali o final da escala 6x1, o pessoal passando o código de barras no caixa automático e assim por diante. Tá? E aí também temos uma outra situação. Existem profissionais, e aqui eu puxei especificamente do ramo de restaurantes. Existem profissionais que não desejam estar vinculados numa jornada fixa, porque preferem estar um dia num local, outro dia no outro, ter esse poder de escolha, essa liberdade na visão deles. Né? Que financeiramente até pode ser mais benéfica a ele, né? Mas também, por outro lado, ele não tem todos os benefícios decorrentes da própria previdência social e assim por diante, ou os reflexos garantidos. Tá? Pode seguir, Felipe, por favor. E a empresa, diante desse cenário, né? Poxa, Felipe, gostei de ti, quer ser meu empregado? Ah, quero, tá, mas não quero ter registro. Diante desse cenário, a empresa tem duas opções. Ou ela contrata e assume o risco, né? E aí, diante de dificuldades financeiras, de juízes flexibilizando normas trabalhistas, de uma improvável condenação do reclamante ao pagamento de honorários e custas, é razoavelmente possível, digamos assim, que ele ajuize a ação trabalhista contra a empresa depois, pedindo o vínculo de emprego. Mesmo que lá atrás ele tenha concordado em receber 3 mil por fora, ao invés de 2 mil de salário. Só que aí tem uma consequência, né, gente? Ele não vai falar que ele recebia 3 mil já inclusos férias, 13º e FGTS. Ele vai falar que o salário dele era 3 mil e vai pedir os reflexos na base de 3 mil. Ou seja, você inclusive aumenta a sua estimativa de condenação futura em relação àquilo que você pagaria se ele fosse registrado. Opção 1, contratar o profissional sem registro, em observância à legislação vigente, ainda que presente os requisitos caracterizadores, tá? O risco da ação trabalhista, o risco de uma ação promovida pelo próprio Sindicato dos Empregados, o risco de uma autuação perante o Ministério do Trabalho e Emprego, a depender do porte da empresa e da questão, o risco de ter contra si um procedimento, um inquérito em trâmite perante o Ministério Público do Trabalho, isso que a empresa acaba assumindo. Né? A gente sabe que tem setores da economia, construção civil. Né? É muito comum o pessoal receber por fora, é muito comum alguns deles trabalharem sem registro. Mas a empresa deve, claro, e ao máximo, né, tentar coibir esse tipo de prática, porque ela está sendo partícipe aqui. Ela pensa que não, está tudo certo, entre nós foi tudo acertado. Rodolfo, se tu me pagar 3 mil, está tudo certo, não precisa nem me registrar. Né? Só que não é assim que a banda toca, né? Não é assim que funciona. Tá? Ou então, a outra opção é a empresa, né? E essa é a dor desse setor econômico que eu comentei, é não contratar o profissional, podendo comprometer a execução de suas atividades empresariais e, consequentemente, o faturamento e lucro. Né? Essa é uma outra situação. Ah, mas hoje, Eduardo, existe a figura do trabalhador intermitente. Existe, é legal, você pode contratar ele por hora, você convoca, ele fala se ele quer ou não quer ir e tudo mais, e se ele não for, não tem nenhum problema. Mas, gente, eu, assim, em todos esses anos, desde 2017, eu acho que eu peguei um contrato de trabalhador intermitente com ação trabalhista. Não vingou. Não vingou? Não vinga. Na porque nossa a pessoa região, não quer. pelo menos não. Mas Eduardo, você vai receber aqui R$15 por hora de salário, legal? Assim, o Eduardo vai falar, não, eu quero receber R$200 pela diária. É o que acontece, eu quero ser freelancer. E aí, às vezes, o freelancer, ele vira freelancer de segunda a sábado, né? Mas tudo bem. Eu quero ser freelancer porque, olha, Rodolfo, eu não quero esse registro porque eu já sou empregado lá no restaurante do Felipe. Mas se tu quer me chamar no domingo, eu sou freelancer. Né? E aí, mesmo que seja um dia, mesmo que sejam 2 horas, no domingo, por exemplo, numa alta de movimento no almoço, isso não impede que o Eduardo venha a ser considerado empregado do Rodolfo. Né? E assim por diante. Então, é uma situação realmente complicada. Né? Se o candidato não deseja a formalização do vínculo de emprego, efetivamente existente ou existir, independente do motivo, é aquilo que eu falei, a empresa acaba por assumir inúmeros ônus e riscos decorrentes do reconhecimento do vínculo. E, em caso de ação trabalhista, pode vir a ser condenada a pagar reflexos e consectários, inclusive contribuições previdenciárias de FGTS, eventual procedimento administrativo perante MPT e MTE, entre outros. Né? E aqui a gente também fala, né, gente, do risco de você contratar um empregado sem ter feito o exame admissional, eventualmente ele está inapto, eventualmente ele pode ter uma hérnia de disco e ter sido contratado para exercer uma função de carregamento de peso, que vai acabar impactando ainda mais dessa doença pré-existente, uma concausa, né?
digamos assim, para esse adoecimento. Então, são N situações que parecem bobas, né? Parece que não vai dar em nada e tudo mais, mas vira e mexe a gente vê que realmente acaba resultando em algo. Tivemos um caso, uma audiência ontem, de um trabalhador que foi contratado por uma transportadora de Blumenau e foi contratado sem registro e tudo mais, e ele tinha uma hérnia de disco pré-existente, mas ele foi contratado sem registro, não fez o admissional nem nada, e ficou trabalhando, descarregando o caminhão, né? Descarregando produtos ali, inclusive, que possibilitavam ali uma discussão sobre insalubridade e tudo mais, e a empresa estava desassistida, digamos assim, em relação a esse tópico, né? Aí depois o trabalhador, o que ele vai pedir? O trabalhador, o reclamante, ele vai pedir uma indenização por dano moral, vai pedir uma indenização, uma pensão mensal vitalícia, a depender da doença que ele desenvolver ou for agravada pela atividade, e assim por diante, né? Sem prejuízo de que a empresa também acabe tendo outras situações aí decorrentes. Gente, da minha parte, tá? E desculpe se eu falo um pouquinho acelerado, mas é que é o nosso dia a dia, assim como o dia a dia de vocês do RH com certeza dominam, né? Mas seria isso por hora, né? Eu fico aberto a questionamentos agora, ou se desejarem ao final, né? Realmente, nós observamos de fato, né? Em relação às clientes do escritório, e aí eu falo dos mais diversos portes ou atividades exploradas, esse acréscimo de ações trabalhistas. Teve uma cliente nossa que em maio deste ano, ela teve o mesmo número de ações totais que ela teve no ano passado, em 2025. Ou seja, em 5 meses ela teve igual número ou maior número de ações trabalhistas do que em relação ao ano anterior. E isso sem que tenha sido feitas grandes mudanças estruturais, demissões ou tudo mais. Ou seja, o pessoal está ficando um pouquinho mais corajoso. Os advogados estão ficando um pouquinho mais corajosos, os reclamantes estão ficando um pouquinho mais corajosos. Isso sem falar no assédio, né? A procura que alguns escritórios de advocacia fazem, através de listas compradas ou cedidas, eu não sei exatamente como é que eles têm acesso às informações do e-social, mas no sentido, né, o Felipe Reiner está aqui presente, também é advogado, tributarista. Felipe, tu fosse demitido lá da Ridger, né? Não quer ajuizar uma ação trabalhista contra eles? De repente nem passava pela cabeça dele. Para ele estava tudo certo, né? Foi tudo pago, o que foi ajustado foi pago. Ah, não, pô, é verdade, ó, doutor, eu estou meio mal das pernas, então eu realmente vou ajuizar uma ação porque isso e aquilo. Né? Tivemos um caso de Blumenau, a ação foi ajuizada por um escritório de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, de um argentino, que nem morava mais em Blumenau, e dias depois o escritório de Sorocaba, São Paulo, manteve contato com a nossa cliente falando, olha, eu vi que você tem uma ação trabalhista, queres um advogado? Né? Então, assim, né? Já numa casada, digamos assim, né? Ou ganha de um lado ou ganha do outro. A gente sabe que isso também acontece. Já acontecia muito com bancários, né? A gente sabe quando o bancário é demitido ou pede demissão, enfim, encerra o vínculo, ele é assediado, né? com brindes, com visitas, com reuniões e tudo mais, sobremaneira, mas isso também é algo que a gente vem observando. Tá bom, gente? Agora eu vou passar para o Rodolfo. Bom, mais uma vez, uma boa tarde a vocês. Eu tenho comigo uma frase: empreender é correr risco, eu só preciso saber o risco que eu estou correndo. E como é que eu sei o risco que eu estou correndo? Através de uma boa assessoria contábil, através de uma boa assessoria jurídica, tributária, de medicina do trabalho, justamente com o quê? Vocês vão eliminar 100% dos riscos? Obviamente que não, mas deverão mitigar, deverão reduzir consideravelmente esses riscos. E ainda assim, o risco vai existir, mas vocês poderão decidir entre assumi-lo ou não. Ao passo que se a gente simplesmente vai no estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, às vezes a bomba estoura lá na frente, pode ser que nunca estoure, mas se estourar, de repente, meu Deus, eu estava sentado em cima de uma bomba e não sabia. Né? Então, assim, em complemento, de certa forma, ao que o Eduardo acabou de colocar, eu venho trazer outros assuntos aqui, que nós estamos num apagão de mão de obra. Tá? Por mais que a gente, promova medidas para captação e retenção de mão de obra, está difícil. Eu tenho um cliente nosso no escritório disse, se não fosse o pessoal do Pará, eu não tinha como atender os clientes aqui na confeitaria. É a nova realidade. Ele agora parou de vender no balcão, é só
por encomenda, vai lá, compra, leva ele, porque ele não estava mais conseguindo obter mão de obra. Então, nessa questão da escassez de mão de obra, o que a gente observa muito nos sindicatos que nós damos assessoria, que são 8 sindicatos, dos mais diversos ramos, indústria, comércio e serviço, há uma briga muito grande por mão de obra. Em alguns segmentos até, de levar a uma, vamos dizer assim, um estranhamento, se é que eu posso usar essa palavra, em reuniões, né, principalmente em alguns setores onde exige uma mão de obra mais qualificada, onde vai a outra empresa lá e saca aquele indivíduo lá e quebra, por assim dizer, toda uma programação, né, que havia sido feita e gera um mal-estar. Mas aí existe também uma lei que tudo isso que nós temos em termos de legislação cai por terra numa lei que é a lei de mercado, oferta e procura. Por mais que a gente possa estabelecer legislação, ela ajuda a regular as relações entre as empresas e os empregados, entre as pessoas, de modo geral, do comércio e tudo mais, só que a lei de mercado, ela prevalece sempre, porque é ela que força a situação, né? E aí nós temos essa dificuldade. Tempos atrás, que nós não tínhamos oferta de mão de obra sobrando, pessoas que apresentavam atestado de mais do que vocês faziam, demite, simplesmente demite. A pessoa não está engajada nos objetivos da organização. Ou uma outra pessoa que, de alguma maneira, se tornasse inconveniente, era demitida. Agora, eu tenho relatos de empresários dizendo o seguinte: eu estou doido para demitir, mas eu não acho ninguém para substituir aquela criatura. Então, é ruim com ela, pior sem ela. Mais ou menos isso, né? E assim, não vai aqui nenhuma forma de desrespeito aos seres humanos de quem nós estamos falando. Mas é fato, né, que muitos não querem, eles querem emprego, mas não querem trabalho, né? E tanto é que até nós temos que pagar, às vezes, prêmio assiduidade, que é um absurdo se vocês forem analisar, né? Porque o indivíduo assinou um contrato de trabalho onde ele se compromete a vir todos os dias, naqueles horários. E por que eu tenho que premiar ele por ele estar fazendo aquilo que ele se comprometeu a fazer? Mas existe o mundo real e o mundo ideal e o mundo real. Então eu sou obrigado, às vezes, a premiar para que a pessoa não falte. Pois bem, não é permitido, vou passar para o lado de cá, não é permitido pela legislação que eu faça alguma, vamos dizer assim, algum acerto com outras empresas para impedir a contratação, né? Vamos dizer que existem empresas que são parceiras e se complementam vamos dizer, no empreendimento, né? E aí diz, olha, você não tira pessoas da minha equipe e eu não tiro de você. Ok, isso pode, na prática, ser feito, mas não pode ser escrito, porque senão vai representar crime contra a organização do trabalho. Então, eu não posso estabelecer esse tipo de coisa. Há uns anos atrás, uma grande empresa do segmento de recrutamento de serviço temporário criou uma lista suja, onde pessoas que para ela já tinham trabalhado e que entraram com ações trabalhistas não poderiam ser recontratadas. Só que essa lista vazou e o Ministério Público veio com tudo e botou uma multa gigantesca para cima dessa empresa, né? Então, pode passar ali. Então, como é que nós podemos proceder em relação a esse tipo de situação? Não criando situações que impeçam essa movimentação da mão de obra. E a gente sabe que hoje em dia o indivíduo está trabalhando aqui por 30 pila no outro lado da rua, ele é capaz de estar indo. Está errado? A gente tem dificuldade de entender, mas sob a ótica deles eu quero ganhar hoje. O princípio, vamos dizer, imediatista, né? Não vê a empresa como algo que ele possa galgar e ficar como os nossos antepassados ficavam nas empresas durante anos e anos. E aí podemos ir para o final ali.
Caminhos mais seguros, né? A questão aqui nós temos que priorizar políticas estruturais de retenção de talentos, revisão de cargos e salários, benefícios, capacitação, parcerias com Senai, Senac, instituições de ensino, aprendizagem, indicação de candidatos, reinserção de profissionais experientes, terceirização lícita, trabalho temporário e produtividade. Uma parte. No segmento de tecnologia da informação, eles criaram o programa Jovem Programador pela carência de mão de obra desse segmento. Tá? Então, as empresas elas patrocinam e, com isso, elas teriam direito a contratar X número de pessoas que já está... Outro exemplo seria das indústrias de plástico, na Timbó, que eles agora fizeram uma parceria com o Senai, Sim. Justamente para ter instrução de novos profissionais para que tenham mão de obra qualificada, né? Então, não tem dificuldade por parte do setor. Uma alternativa para essa carência de mão de obra, porque o que acontece? No Brasil, o empregado, ele, desculpe a colocação, mas ele ganha pouco, mas custa caro. Tá? Ou seja, hoje mesmo eu estava participando, né, Felipe, de uma apresentação lá da Fiesc, onde ele deu o exemplo dos 10 mil reais, do indivíduo que recebe um salário de 10 mil reais, ele custa 17, mas leva para casa 7 ou 8, e olha lá. E aí mais os 50% de imposto, na verdade, ele tem só 4 mil dos 10. E a empresa pagou 17. Né? Então, uma saída que às vezes se busca é a terceirização. Né? E a terceirização, existe a tal da quarentena de 18 meses para eu terceirizar alguém do meu próprio quadro. Né? Muitas empresas simplesmente estão ignorando isso. Por quê? Porque se ela não terceirizar, ela vai perder essa mão de obra para o concorrente, que talvez tenha uma capacidade financeira de pagar mais. Por outro lado, na terceirização, eu pago mais para o empregado, mas gasto menos do que se fosse em termos de CLT. Porém, eu tenho um risco da ação trabalhista. E agora, recentemente, o STF liberou os tribunais do trabalho para voltar a discutir, processar os processos onde havia pleito de pejotização. Né? E nós mesmos tivemos um exemplo lá no escritório de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, questionando uma empresa cliente nossa. Ganhamos em primeira instância, perdemos no tribunal, perdemos no TST, entramos com uma reclamação constitucional lá no STF, que anulou tudo e fez prevalecer o processo de terceirização desse nosso cliente. Mas olha o tempo que levou, o risco, né, e tudo mais. Não, volta só para eu finalizar aqui. Pois bem, aqui a escassez de mão de obra não deve ser enfrentada como um bloqueio de mercado, mas por uma gestão profissional de pessoas. A estratégia mais segura combina atração, retenção, qualificação e produtividade, preservando a liberdade do trabalho e a segurança jurídica. Quando eu falei do crime contra a organização do trabalho, está previsto no Código Penal. E é o proprietário da empresa que responde criminalmente, podendo de 3 meses a 1 ano de detenção, o risco, tá? Se caso ficar caracterizado. Então, tem que tomar muito cuidado, ou até mesmo, eu tive um exemplo, uns anos atrás, uma pessoa foi demitida por justa causa, e eu falei para o RH dessa empresa, eu disse, não presta más informações a respeito. Aí veio uma gravação num segundo processo, pedindo dano moral. A última pessoa na face da terra que eu iria contratar, diz ele. E a gravação. Tá? Essa brincadeira custou os olhos da cara. Né? Então, tomem muito cuidado, né, em prestar informações, porque hoje a questão da gravação é um negócio recorrente, né, é muito fácil, muito simples, e pode acabar prejudicando consideravelmente. É uma situação que envolve a retenção de profissionais. Nós vimos que várias empresas têm buscado essa alternativa hoje em dia. O prêmio à assiduidade é uma alternativa que, se estiver previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho do STF, entende que leva indenizatória, ou seja, não gera reflexos, mas em terceiro, diferente da sentença. Existe a possibilidade também de colocar prêmios produtividade,
de acordo com o histórico pretérito, o histórico do próprio setor, do próprio colaborador, em termos do que ele vai entregar a mais para a empresa, e isso é um ganha-ganha. Né? Porque a partir do momento que você termina o empregado, seja para ele cumprir a jornada contratual dele, não faz muito sentido, mas funciona. Né? Seja para ele cumprir a jornada contratual dele, seja para ele ser mais producente ou gerar à empresa mais lucros, mais resultados, né? Acaba também trazendo à própria empresa justamente esse esperado, né? Esse resultado. Né? Voltando ao exemplo de hotéis. Né? Por exemplo, como é que um hotel poderia fazer? Olha, gente, a nossa avaliação no Booking hoje é 4.2. Se aumentar para 4.3, todo mundo vai ganhar X. É uma possibilidade. Eu estou me baseando num dado pretérito, estou pedindo engajamento da equipe para que eu tenha melhores avaliações, para que eu possa vender mais, para que eu possa contratar mais, ou até mesmo aumentar o salário desse pessoal. Então, são formas que hoje a empresa tem que pensar em como agir, para não pagar somente aquilo que está na convenção, que é o piso. A convenção tem que ser educada como a base, como o mínimo, ou o mínimo que seria devido a esse colaborador. Esse é um dos diferenciais. Né? Nesse sentido, muitas empresas têm pensado em formas da remuneração e não só do salário. Ou seja, a composição dos ganhos do empregado através, por exemplo, de vale alimentação, prêmio assiduidade, prêmio produtividade, né, que a depender da forma que é feito, por exemplo, vale alimentação, desde que a empresa esteja inscrita no PATIA, não é verba de natureza salarial, mas sim indenizatória. O prêmio assiduidade é previsto por uma decisão do próprio STF, que se está previsto em acordo ou convenção coletiva, também não é verba salarial. Produtividade está lá no artigo 457, 458 da CLT. Então, você melhora a remuneração do empregado, mas sem um desembolso tão grande como se salário fosse. Alguma dúvida, algum questionamento, por favor, fiquem à vontade. Então tá. Questão dos afastamentos por doença. Né? Bom, isso não é nenhuma novidade. A empresa arca com os 15 primeiros dias, a partir do 16º dia deve haver o encaminhamento para a Previdência Social. Né? Esse encaminhamento é obrigatório, volta. Tá? E tem que ter essa questão da gestão adequada do marco dos 15 dias. Pois bem, o problema que nós enfrentamos, atestado sem CID. Aí como é que eu vou adivinhar se é a mesma doença ou não é? Recomenda-se o quê? Um encaminhamento para a empresa de medicina ocupacional, onde o médico lá tem o prontuário do empregado, que fez o exame admissional, periódico, enfim, e ele pode fazer uma, vamos dizer, investigação para saber se é ou não, se tem nexo ou não aqueles atestados. Somados podem resultar no encaminhamento à Previdência Social. Pode tocar, Felipe. A validade dos atestados. Né? A princípio, todo atestado é válido até prova em contrário, exceto aqueles onde tem adulteração, por exemplo, que foi apresentado, e aí foi atendido no Hospital Santo Antônio, em tese, mantivemos contato com o Santo Antônio, essa pessoa nunca foi atendida. E aí o que resultou? Justa causa. Porque é ato de improbidade, ou seja, eu forneço um documento falso e recebo salário. É como se eu fosse lá no caixa da empresa, tirasse dinheiro e botasse no meu bolso. Então, e aí como foi colocado, né, que difícil, não é frequente que seja informado CID. E aí a empresa tem aquela dificuldade, por isso o encaminhamento ao médico do trabalho é o mais interessante, é o mais necessário, eu diria, né? Atestados, né? Existe uma diferença entre atestado e declaração. A declaração, você tem só a justificativa de onde o indivíduo esteve. O atestado é de que, de fato, ele não está apto ao trabalho. Ele vem com uma declaração que foi numa consulta do filho. Né? Levou o filho para uma consulta. Verifica-se na convenção coletiva se tem alguma previsão a esse respeito. Abonando as horas ou dias, enfim. Do contrário, teria que repor essas horas. E aí sugere-se o quê? Uma negociação entre a empresa mantendo o salário íntegro desde que a pessoa se comprometa a repor essas horas. Né? Alguma dúvida, alguma pergunta?
Só fazendo uma colocação, né, que hoje com a telemedicina, que era legal, válido, né? Eu já vou... Ah, já vai? Vou falar. Estou ansioso aqui. Uma outra situação justamente aí que o Eduardo levantou, que é a tal da telemedicina, o Alô Saúde, né? Que o bonitão, desculpe a expressão, enche a cara no domingo, aí segunda-feira tá uma lástima, não tem como ir trabalhar, ele pega o celular, doutor, para a sorte dele, o celular não transmite o bafo de cana, né? Para o médico. E aí, para todos os efeitos, ele está doente. Toma 1, 2 dias de atestado. Nós tivemos recentemente uma reunião da Intersindical, que reúne vários sindicatos de empresa aqui de Blumenau e região. Teve o secretário de Saúde, o Marcelo Lanzarin, falando a respeito desse sistema. Ele é legal, não existe... E aí você tem atestado de Minas Gerais, tem atestado lá de não sei de onde, né? Atendido por um médico que não tem o mínimo compromisso. Tem até anúncio, olha, por R$35 você ganha atestado. Né? Esses absurdos. Eu lembro que há alguns anos atrás, uma confecção era cliente do escritório e disse que a empregada procurou eles. Disse, olha, eu quero ser demitido. Eu disse, mas eu não tenho motivo para ser demitido. Tu pede demissão? Então eu vou apresentar atestado. E dito e feito. Começou. Aí ele me ligou e ele disse, tá, o que nós podemos fazer? Eu disse, olha, é simples. De manhã você vai no médico, te submete a uma consulta, um exame, e ele, se você estiver em plena saúde, ele vai dar um atestado dizendo que você está apto para o trabalho, enfim. E à tarde você vai naquela médica que está vindo com os atestados. E pede um atestado lá, que você tem um casamento em outro estado, enfim, pega 2, 3, 4 dias, e aí nós temos os 2 atestados, da mesma pessoa, no mesmo dia. E aí nós vamos fazer uma representação no Conselho Regional de Medicina. Aí ele disse, não, mas daí vai dar muito trabalho. Tá, então continua recebendo atestado frio, tá? É só o que eu pude dizer, porque né, se ele próprio, que era o prejudicado, não queria tomar a iniciativa de resolver a questão, né? Então, o atestado, existe também a chamada ordem preferencial. A Lei 605 de 1949, que fala sobre os repousos semanais remunerados e feriados, ela também trata da ordem preferencial. Então, um atestado vindo por exemplo, de um posto de saúde ou de um hospital credenciado pelo SUS, ele está, na hierarquia de atestados, ele está acima. Depois vem os outros atestados, né, e até mesmo os particulares. O que a empresa pode fazer? Pode submeter esse atestado do Alô Saúde, por exemplo, à medicina do trabalho. Só que vai ter que determinar ao empregado que ele se desloque durante o expediente para ir até a empresa. E aí, normalmente, a empresa... deixa assim, porque é mais horas aí que vai perder, eu tenho que pagar ainda o deslocamento do indivíduo, é mais... Só que, por outro lado, tem um aspecto, eu diria, didático, um aspecto pedagógico, no sentido de o cachaceiro, ele diz, não, eu vou pegar o atestado, não, eu vou trabalhar, porque depois eu tenho que ir lá com o doutor para explicar que... E ele vai começar a me fazer perguntas e vai ser constrangedor. Então, é uma maneira da gente tentar coibir. Tem um custo adicional? Tem, mas às vezes vale a pena fazer um teste para ter essa serventia. Talvez beba menos. Pois bem, dentro do prazo de 60 dias, né, se voltar a apresentar atestado, a empresa não arca com esse prazo, com esses dias, e reencaminha para a Previdência Social. Pode passar. Bom, nós temos aí a questão do encaminhamento à Previdência Social. O risco, o benefício pode ser indeferido, porque é um critério da própria Previdência, né? E se caso não houver uma verificação bem adequada, a empresa corre o risco de ter que pagar esse período ali entre o encaminhamento e o indeferimento, né? Então precisa ter um bom enquadramento. Pois bem, o papel da medicina do trabalho, né? Ela é essencial para validar os atestados, para identificar
o nexo entre os afastamentos pela ausência da própria CID, né, da Classificação Internacional de Doenças, e definir o encaminhamento ao INSS, porque muitas vezes as empresas nos consultam e dizem, estou com uma situação assim, eu posso encaminhar para a Previdência? Eu disse, olha, a nossa avaliação é essa, porém recomendamos acionar a empresa de medicina ocupacional, porque é eles que têm a expertise, né, desse dia a dia da medicina. Ok? E as faltas justificadas são aquelas previstas lá na CLT, né, falecimento, casamento, comparecimento em juízo e assim por diante, está previsto no artigo 473 da CLT e as previstas em convenção coletiva de trabalho, né? Então, há uma diferença, não se trata de afastamento por doença, obviamente, né? Bom, exige uma gestão técnica, não apenas administrativa, né? Essa gestão dos atestados. A medicina do trabalho é peça central na mitigação do risco. A maior exposição jurídica decorre da aceitação de indevidos atestados, erro no marco dos 15 dias, né? Ou seja, de calcular mal e dar problema, e o encaminhamento inadequado ao INSS. E aí, só reforçando, nesse encaminhamento é sempre bom verificar como é que o INSS deu o enquadramento de auxílio-doença ou do auxílio-doença acidentário, porque há uma diferença substancial. Se é o auxílio-doença, está tudo certo. Agora, se for o auxílio-doença acidentário, a empresa vai ter que continuar recolhendo o FGTS durante o período de afastamento e quando o indivíduo voltar para a empresa, né, ele tem a estabilidade de até 1 ano após o retorno, desde que ele tenha recebido a Previdência Social, né, tenha sido reconhecida a situação. Sem prejuízo também dele reclamar, danos morais, por conta Ah, sim, pela doença. Ou até mesmo prejuízos decorrentes da diferença entre o salário que ele recebia na empresa e aquilo que ele passou a receber o benefício junto ao INSS. Então, isso também é outra... Sim. Pois bem, agora falando um pouco sobre NR1, né? A NR1 é curioso, é mais ou menos que nem o Código de Defesa do Consumidor. Quem tem que provar é a empresa que não foi ela que adoeceu o empregado. Tá? Então, ela tem que fazer um exercício, ela tem que ser proativa no sentido de fazer pesquisas de clima, né, organizacional, para ter elementos, no caso de alguma ação ou uma fiscalização, de que não, a minha equipe está saudável, e identificando o problema, tratar esse problema. Tudo da forma mais anonimizada possível, ou seja, de forma anônima, para não, digamos, expor algum empregado diante dos demais, certo? Então, se eu faço uma pesquisa hoje, identifico que num setor tal tem uma situação lá irregular, eu tenho que tomar alguma medida, eu tenho que provar que eu fiz algumas ações para resolver isso, para que na pesquisa seguinte isso não mais apareça ou diminua, certo? Agora, a NR aqui, ela é, vamos dizer assim, de uma subjetividade ímpar, né? Porque o empregado ou a empregada pode ter tido uma desavença em casa, vem para o trabalho e meio que surtar. Aí surtou por causa do trabalho? Não. Ela surtou por conta de um problema de ordem pessoal. Ela pode ter uma predisposição genética à depressão, né? E, na verdade, ou ela pode jogar muito nas bets e perder e não saber o que fazer da vida, e aí atribuir à empresa, né? Ou tomou empréstimos consignados que vai ter que viver umas 4 gerações para poder pagar, e tudo isso vai ser descarregado aonde? Na empresa. Tá? Então, assim, nós temos que observar que ao longo dos anos, cada vez mais as empresas estão sendo, vamos dizer, o governo está transferindo a responsabilidade, que até então era dele, para o setor privado. Como se as empresas fossem a origem do mal, como se fossem elas as causadoras. E aí nós temos que provar que nós não somos esse, desculpa a expressão, esse demônio que nos pintam. Pelo contrário,
A gente tenta propiciar um ambiente de trabalho. Só que aí há uma diferença, né? Nós não somos uma instituição beneficente. Nós somos uma empresa para gerar lucro. E por que gerar lucro? Ah, porque é gananciosa? Não, porque ela não sobrevive sem lucro. Ela não consegue reinvestir, ela não consegue manter o quadro funcional, né? Ou seja, o maior compromisso social de uma empresa é se manter aberta. Ela gera paz social, ela dá emprego, ela distribui renda, sabe? Então ela tem uma função social fantástica e que muitas vezes é colocada de lado, né, como sendo uma vilã disso tudo. Ok? Então, neste caso, volta a medicina ocupacional a ter um espaço fundamental diante da NR1. Precisa ser feito um trabalho muito próximo com a medicina ocupacional, onde ela vai fazer testes, vai fazer questionários. Eu mesmo eu participei lá no SESCOM de uma apresentação de uma empresa de medicina ocupacional, não sei se posso, que é a SESMED, e ela tem um trabalho que eu achei muito interessante de resguardar as empresas no sentido de ter provas de que ela fez alguma coisa. O problema é se chega uma fiscalização lá, tá, quais são as medidas que a empresa tomou em relação ao NR1? A gente não teve nenhuma reclamação até hoje, a não ser a fulana lá que, não sei, se brigou com o marido, sei lá o quê, ou qualquer coisa, ou o fulano, né? Tá, mas o juiz, mas a NR está valendo, né, desde 2025 e com vigência, agora, em maio, o REX foi solto. O REX é aquele que vai passar nas empresas e vai autuar e vai multar e tudo mais, né? Então, tem que ser tomada providências. A Fiesp conseguiu uma liminar recentemente, tá, suspendendo os efeitos da NR1 pela subjetividade dela. A base dessa ação movida pela Fiesp é que não encontra no artigo 200 da CLT, no rol, as doenças psicossociais que o Ministério do Trabalho se apropriou para fazer valer na NR1. A CNC entrou com uma ação similar. Só que o que acontece? A ação da Fiesp vale para os sindicatos e as empresas vinculadas aos sindicatos lá de São Paulo. Não vale para o Brasil todo. A CNC depende, pode ser que valha para o Brasil inteiro, né, e não apenas para as federações e sindicatos, enfim, tudo depende, né? Então, assim, de qualquer forma, o mais recomendável é que vocês tomem providências, que pensem a respeito, que coloquem... eu até foi na semana passada, eu recebi um relatório de uma empresa, cliente lá no escritório, que está fazendo esse trabalho de pesquisa de clima, se a pessoa se sente pressionada, só que aí tem que tomar um outro cuidado. A depender das perguntas que se faça, você descobre a expressão, vou enterrar a empresa ainda mais. Então tem que ser muito inteligente, muito sutil as perguntas para não fazer com que isso se volte contra vocês. Porque não, está tudo aqui, ó, nós fizemos, aí vai olhar, tudo negativo, tudo prejudicando a empresa. Então tem que tomar muito cuidado no rol de perguntas que serão feitas, né, para não gerar esse tipo de situação. Ok? Bom, isso eu já abordei, né? Obrigações práticas aqui, só para concluir. As empresas devem identificar os riscos existentes, como eu falei, avaliar a probabilidade e a gravidade, registrar os resultados no inventário de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco, estabelecer medidas preventivas, implementar plano de ação quando necessário, monitorar a efetividade das providências e revisar periodicamente as avaliações realizadas. Eu chamo a atenção que antes dessa questão da NR, nós já tínhamos aí lá aqueles laudos, né, do PPRA, PMSO, enfim, aqueles laudos que anualmente... O que normalmente a maior parte das empresas fazem? Elas abrem a gaveta, recebem aquele laudo e jogam em cima do laudo do ano anterior. Mas lá tem instruções
de medidas a serem adotadas para melhorar, diminuir o risco, etc. e tal. E as empresas vão só acumulando, empilhando. Então, isso também é algo, deem uma olhada, vê o que a empresa de medicina ocupacional está sugerindo de alterações. Às vezes são coisas muito simples, de baixo custo e que vão fazer uma diferença muito grande, né? Então, tem que dar muita atenção ao que as empresas de medicina ocupacional que prestam serviço para vocês orientam. E exigir também delas. Não é apenas ficar de forma passiva. O que você tem a oferecer em termos de proatividade em relação à NR1? Ok? Os reflexos trabalhistas, né? A boa gestão dos riscos psicossociais fortalece a posição defensiva da empresa. Lembra do Código de Defesa do Consumidor? Eu tenho que provar que o meu produto não é defeituoso, foi o indivíduo lá que não leu o manual e de repente não mexeu a chave, 220, 110 e queimou, né? A defensiva das empresas, discussões sobre assédio moral, assédio sexual, burnout, transtornos psicológicos relacionados ao trabalho, doenças ocupacionais, estabilidade acidental, indenização por danos morais e materiais. A ausência de documentação e a gestão efetiva amplia a exposição em fiscalizações e litígios. Agora, vocês imaginem o seguinte, tem um juiz em Blumenau que se a empresa, isso já há vários anos, não apresentar os laudos lá, o PPRA, o PCMSO, ele nem mandava fazer perícia e já condenava a empresa direto, porque era uma obrigação dela fazer. Aí, se eu faço, o juiz ainda assim manda fazer uma perícia. Então, daí eu pergunto, mas para que fazer, se não é tido como verdadeiro? Mas, no Brasil, né, existe essa situação. Agora, é importante ter argumentos para serem apresentados como defesa, né? Finalizando, né, a NR1 não impõe abordagem terapêutica de saúde mental individual. Ela exige uma governança empresarial sobre os fatores organizacionais que possam gerar risco ocupacional. A diretriz mais segura é tratar o tema como compliance trabalhista e gestão preventiva, mapear, documentar, agir, monitorar e revisar. Perguntas? Cri, 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 cri. Como? Ah, sim. Como é que é? Uma enxurrada de informações, né? Mas é aquilo que eu disse no começo, né? Empreender é correr risco. Eu só tenho que saber o risco que eu estou correndo para tomar a decisão. Para dizer se eu sigo por esse caminho, mesmo sabendo que ele não é o mais adequado, ou adoto uma postura mais conservadora e daí talvez possa, digamos, não ter um resultado ou um lucro tão acentuado. Ok? Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Né? Pois não. Só para a gente complementar essa questão da NR1, então quer dizer, então, se hoje formos fazer uma implantação, quem vai iniciar todo o processo de implantação, então, é a medicina do trabalho hoje. Então, essa é a funcionalidade dela de fazer a implantação de todo esse processo. Eu diria, Jackson, né, que cabe ao setor administrativo da empresa tomar a iniciativa de buscar informações a respeito, acionar a empresa de medicina ocupacional para que ela tome a frente, porque isso está dentro do escopo da atividade. Pode ser que, como é uma obrigação adicional que surgiu agora, né, agora relativamente nova, a empresa até pode dizer, não, mas isso não está no meu contrato, então tem que rever o contrato para, digamos, também atender essa questão. Porque eles têm médicos do trabalho, eles têm engenheiro do trabalho, tem empresas que têm psicólogos, tem empresas que têm psiquiatras. Então, assim, é um conjunto de profissionais que está ali para dar o suporte. Ok?